Então, bem, minha gente, vamos lá, boa tarde, boa noite, vamos dar uma espiada no tempo, já está escurecendo aqui, está ficando escurinho, é 18 e o que, 27? 20, meu filho, que é bom de horário. Eu quero aqui dar boa noite a todos, estamos nos preparando, já mostrar para vocês aqui do meu lado, a Rafael Acosta, daqui a pouco eu apresento o Rafael, quando os amigos começarem a chegar aqui na nossa live. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram. O assunto, e você compartilha com seus amigos, com todo mundo, vai passando para frente. Sabe por quê? Porque o bate-papo que eu vou ter com o Rafael é muita informação para um só. Isso tem que ser compartilhado. Porque muita gente, amigos da gente aqui no Brasil, não acreditam, acham que é tudo mentira o que se posta em rede social. Mas muita gente não acredita e acha que é mentira o que se fala da Venezuela. Acredito que isso, as imagens que vêm de lá é de um canto do país. Quando se fala que o governo venezuelano tomou, se apropriou do patrimônio do cidadão venezuelano, muita gente acha que é mentira. Só para compartilhar com todos vocês, Chapecó hoje tem aproximadamente, vamos lá, 5 mil venezuelanos. Quem é que está em Chapecó de venezuelanos? Tem médico, nós temos aqui empresários, advogado, nós temos militares, produtor rural, operários, de todas as atividades profissionais. A maioria absoluta que veio para cá, que era empresário lá, hoje trabalha no chão de fábrica aqui. Médicos, intensivistas, e eu conheço uma particularmente, é balconista de farmácia em Chapecó, porque não fez o revalida e não fez ir trabalhar de balconista. Então, você veja bem, do dia para a noite, você constrói uma vida, você educa seus filhos, você trabalha, constrói um patrimônio e, de repente, porque você não é amigo do rei, você perde absolutamente tudo, você é escorraçado, e você precisa fugir do seu país. Não é fugir, ir embora. Tudo fica para trás, sua história, sua vida, o que tu construiu, e tu tem que mudar para outro país para começar do zero, uma nova aventura. Em Chapecó, quando eu assumi o governo, em 2021, nós tínhamos 190 moradores de rua, dos quais mais de 150 eram venezuelanos, mulheres, crianças, famílias, que estavam morando nas ruas da cidade. E eu abriguei todos no Parque de Exposições da IFAP e fomos empregando todas essas pessoas. A maioria absoluta, quase todos, tem um emprego em Chapecó. Estão reconstruindo suas vidas. Só que nesse universo tem gente que tem uma idade já avançada. Quer dizer, não vai reconstruir, ele vai viver ao tempo que Deus permitir, porque tudo que ele tinha não tem mais nada. Então eu estou aqui já fazendo essa introdução para a gente começar. Já deu 18h30 de já? 18h30. Então vamos lá, minha gente. Quero apresentar Rafael Acosta. É isso, Rafael? Acosta mesmo. Sim. Acosta. Rafael, de formação advogado. Advogado, sim. E lá na Venezuela era empresário e produtor rural. Isso. Eu era advogado, né? Sou advogado, né? Porque a gente nunca deixa de ser, né? A profissão. E depois de um tempo, né, de trabalhar dentro da minha profissão, eu decidi incursionar no empreendedorismo dentro do meu país, né, por causa da corrupção, das atrocidades que a gente conseguia olhar dentro do sistema judicial, né. Daí começou aquela história, né. Eu quero aclarar que minha história é simplesmente mais que uma testemunha do que eu vivi. E o povo que está assistindo esta live tem que depois tirar suas próprias conclusões, porque é uma realidade muito dura, né? Hoje são 6 milhões de imigrantes, segundo a ONU, e eu acho que ninguém tem noção do que representa sair praticamente fugindo de um país. Quantos milhões de venezuelanos saíram da Venezuela? Segundo a ONU, estamos perto de 6 milhões de habitantes, né? Que saíram da... Saíram pelos canais ordinários, fronteiras ordinárias. Então pare e pense o brasileiro que me acompanha agora. Se alguém disser para você, não é verdade, por que 100 milhões de venezuelanos saem do país? Por quê? Porque é bom? Porque está tudo muito bem. Por que saem? Porque querem respirar um ar novo? Fazem questão de morar na rua?
faz questão de ficar em Pacaraima, lá com mais, hoje deve ter uns 20 ou 30 mil, numa situação desumana. É por isso. Mas a história do Rafael, vamos começar do comecinho. Rafael, advogado, trabalhava no Tribunal Superior Administrativo, né? Contencioso Administrativo. Trabalhava no tribunal. O que os sintomas? Eu digo, Rafa, como é que tudo começou? Para você, compartilhe, entenda. Se o que ele vai contar te lembra alguém, te lembra algum lugar. Qual é que foi teu sentimento que as coisas começaram a mudar na questão de propriedade da terra? Quando é que tu sentiu isso? Certo. Em minha experiência, né, começou com o governo de Hugo Chávez, óbvio, né, em 1999. O governo prometeu não mexer com a propriedade privada, né? Foi a primeira coisa que ele fez, prometer, tipo, se comprometer com o povo durante as eleições. E depois de 3 anos, ele começou a expropriar todo um aparato produtivo, começando pelas fazendas de produção. Ou seja, o que era denominado latifundismo, em espanhol latifúndio. Latifundiário no Brasil. Isso. Então, quando eu vejo que ele está dizendo que Hugo Chávez era contra o latifúndio. O que é latifúndio? As grandes propriedades que produzem no Brasil muito, que exportam, elevam a balança comercial, que aumenta a geração de empregos no país, aumenta a arrecadação de impostos e nos permite ter uma qualidade de vida. Hugo Chávez era contra o latifúndio. Sim, no primeiro momento, eu atendia no tribunal onde eu trabalhava, eu atendia essas demandas, processos que eram contra o governo por causa de ter sido afetado por uma medida, né? Só que para nós no tribunal era tipo assim exposto uma cadeia de titularidade de propriedade que incluso em alguns casos datava de até a colônia, né? Da liberdade da Venezuela, onde o libertador Simão Bolívar dava para seu México, e seu México dava para um filho, e chegava até esse cidadão que estava ali. Mais de 150 anos. Mais de 150 anos de tradição titulária, né? Ele já era dono, escriturado, proprietário, dono de uma área, subsequência, escritura, tudo certinho. Foi deixado sem efeito. E ele expropriava a área, tornava sem efeito a escritura. Exatamente. Sabe o que dá para entender? Mais ou menos com as demarcações de áreas indígenas. Aqui em Chapecó, por exemplo, estava demarcado daqui do perímetro quase urbano, né? Toda a região do Borba. Aí foi revogada essa demarcação, mas já estava. Região de Saudades. Todo o município de Saudades de Cunhaporã já tinha avançado o processo de demarcação. Com isso, o que eles faziam? O que pretendia o governo na época? Toda a propriedade não era do agricultor mais, passaria a ser área indígena. E o agricultor receberia indenização do quê? Da casa. Só. Terra voltaria para... A história se repete do mesmo jeito. O que ocorreu com as medidas adotadas? Então, todos os grandes produtores e grandes propriedades, o governo tomou. Sim, inicialmente começou com ações, digamos assim, foram contra as principais aglomerações de terra. Só que mais ou menos 5 anos depois de que o governo tomou possessão de seu poder ali, ele emitiu uma lei que se chama Lei de Terras, onde por lei constitucional as terras passavam a formar parte do patrimônio do Estado, do governo. Todas Ou as seja, terras. a propriedade privada, toda a terra agrícola. A propriedade privada passou, você pode pesquisar no Google, né? Propriedade privada rural passou a formar parte integral do patrimônio do Estado. Ou seja, perdeu toda capacidade de propriedade e disposição dos imóveis, né? Das fazendas, das propriedades de Então, ninguém mais era dono de terra. Não, ninguém Tudo mais. pertencia ao governo. Tudo. Sem indenização nenhuma. Nada. As pessoas perderam. Você podia usar, mas não podia dispor da propriedade. Poderia usar até o dia que o governo Até quisesse. que o dia o governo tinha pensado fazer outra coisa nessas terras. Nas grandes propriedades, quando o grande produtor que plantava grãos, que alimentava a Venezuela, o presidente diz, não, esse não é meu amigo e não é meu aliado. Aconteceu isso? Muito, sempre acontecia. E Sobretudo pelo partido político, né? O que ele fazia com isso? Ele tirava o dono? Daí o dono era notificado e tinha um prazo de 15, 20 dias para fazer entrega das terras.
Normalmente, lá se constituía um tribunal ou umas autoridades administrativas e já tomavam conta das terras. Era desse jeito, né? E geralmente quem assumia no lugar do proprietário era o indicado do governo. Como que funcionava? Eles davam para tipo um conglomerado. Eram 100 hectares, eles faziam com que 100 pessoas se unissem em uma cooperativa e aí dava essas terras para 100 pessoas. Mas na realidade, essas 100 pessoas não controlavam as terras. Era sempre ou um militar ou um funcionário político que controlava o destino e a tratativa dessas terras. Senhores, olha o que ele está dizendo e olha o que eu quero te falar. O MST, historicamente no Brasil, na maioria dos lugares, nunca titulou terra para ninguém. Os produtores que eram assentados, eles estavam numa área que não era titulada para ele. Ficava com propriedade do INCRA. O presidente Bolsonaro foi o presidente na história do Brasil que mais titulou propriedade e deu escritura para cada um. Foi mais de 300 mil. Repete-se a história exatamente como era aqui. O MST é um exemplo muito claro. Aqui na Água Amarela, aqui em Chapecó, tem um acampamento. Agora que tem processo, mas a titulação, a escritura verdadeira para o proprietário ainda não aconteceu. E o presidente foi titulando muitos. E lá na Venezuela era idêntico. Sim. 1.000 hectares para 1.000 pessoas. Isso. E os que assumiam essas propriedades produziam alguma coisa ou como é que finalizou isso? Normalmente a história concluía com que essas terras ficavam virando mato. É a realidade. É hoje assim. É assim. Tinham grandes fazendas que eram referência na Inglaterra, por exemplo. Tinha exportação de couro, exportação de gado, tinha exportação de outros produtos, né? Era um lugar de estágio para os estudantes, né, que faziam faculdade de veterinária, de medicina veterinária. E tudo isso sumiu, né? Isso não existe mais. Existe, né? E aqueles fazendeiros que fim levaram? Tem um fazendeiro, pode pesquisar, eu digo pode pesquisar porque não é... Está no Google. Não é mentira, né? Tem fazendeiros que morreram dentro da fazenda. Tipo, um estado que se chama Zulia, era muito forte de leite, né, e carne, produção de carne. E tem pessoas que era como uma região pseudo-gaúcha, né, por dizer, e muitos, quando tinham que ser despojados, né, tinham que ser... atropelado para sair, eles praticamente se enfrentaram às autoridades, ou foram presos, ou foram assassinados. Esse é uma realidade. Esse é o governo venezuelano. Então, isso ocorreu. Agora vamos falar do Rafael, advogado que começou a perceber no tribunal os movimentos que estavam mudando a realidade e as propriedades, e o movimento começou. Rafael vira empresário. Aqui está a marca do produto, que era de propriedade do Rafael. Sim. Isso aqui era uma indústria de embalagem de água de coco. Água de coco, sim. Mas não era simplesmente botar água de coco na garrafa, você tinha... Não, era um processo de conservação que aqui no Brasil, industrializado, com as normas da ONU, né, tratamento da água de coco. Quantas marcas de água de coco tinha na Venezuela? Não tinha nenhuma. Quando eu comecei o meu empreendedorismo, não tinha nenhuma. Era só tua? E até que eu saí, não tinha nenhuma também, não. Desse nível, né, que era pouco pseudo-industrializado. Você estava, então, com a indústria de água de coco. Sim. E você tinha uma propriedade rural. Sim, mas começo, tipo, é bom conversar, tipo, falar sobre um outro assunto. Antes da água de coco, eu tinha um açougue. Realmente foi meu primeiro empreendedorismo. Tu começou com um açougue? Foi com um açougue. Daí eu comprava, tipo, 14 carcaças por semana, né? Comprava de produtores, tipo, frigorífico ciclo 1, conseguiam levar carcaça até meu estabelecimento. Certo. Só que o governo, quando tomou conta das terras, também tomou conta da distribuição da carne. Certo. Porque o preço do governo, o governo achava que o preço estava elevado. Para isso ele tomou controle dos frigoríficos. Certo. E falou, a partir de hoje a carcaça de carne passou de custar, tem um valor de, sei lá, dizer, o quilo, R$10, passou para R$0,50. E o produtor arcar com prejuízo. É claro, ele começou a levar para abate gado que estava sendo tirado das fazendas, que estavam sendo expropriadas, por dizer. E daí eu acabei recebendo um açougue, tipo uma vaga por semana. Eu comprava 14, eu podia comprar 20, agora tu vai comprar 3, 4 carcaças. Diminuiu. Porque a vaga que tu tem para a semana, não tem mais. Se quisesse comprar 20, não podia comprar 20 carcaças. Era limitada as carcaças, porque se tu comprasse mais, faltava em outro açougue. Sim, a parte, o governo fazia difusão de informação de que em minha loja ia fazer distribuição de carne regulada pelo mesmo governo. Mas o governo não te pagava nada? Não, eu não pagava nem os ossos.
Tu não conseguia pagar o osso. Não, E aí quando eu abria meu estabelecimento, tinha uma fila de sempre 50 pessoas que já dormiam ali para comprar uma carne que o governo dizia que era barata. Só que a carne chegava, 2 carcaças, só conseguia atender 50 pessoas e o resto ficava assim, e ainda eu ficava sem dinheiro. Não deu certo e fechei. Mas não foi só você, não. Não, óbvio que foi um conglomerado, né? Quebrou tudo. O que era de Daí a pequenos- carne passou, tipo, nessa época, nesse momento da história da Venezuela, a carne passou por um produto que era comprado clandestinamente. Você uma fazenda, que ainda alguém tinha um boi, comprava, alguém carregava um boi e matava desse jeito. Desse jeito nós chegamos a... Mas aí a carne já não era mais para todo mundo, era para pouca gente. É isso aí. Não igual que chegou. O frango. povão não comia carne. Não. Que os venezuelanos que estamos olhando, tinha venezuelanos que passavam 3 dias em uma fila para pegar um frango. É uma realidade, né? Não é mentira, né? A Venezuela é boa. Ruim é o Brasil. Ou coisa ruim tem esse país. Você percebeu o que ele está falando? Não tinha carne para ninguém. Tinha para alguns. Agora, aos amigos do governo e os protegidos do poder, a realidade era outra. Totalmente, né? Total. Um monopólio. Óbvio que é um monopólio, né? O Rafael me contou um negócio aqui que ele tinha colegas de faculdade, engenheiro na minha faculdade, era advogado, que gente simples, humilde, que hoje são multimilionários na Venezuela. São mesmo. Na realidade, né? E como é que se tornaram multimilionários do nada? Porque estavam com o É governo. que hoje Venezuela, tipo Venezuela, Colômbia, por dizer, que está na região, os corruptos venezuelanos, não me dá medo de dizer a verdade. Sim. Venezuelano que está me escutando agora, está Sabe que é assistindo a verdade. live, ele vai dar fé do que estou falando, vai certificar de que hoje é uma elite nova na Venezuela, que virou como um nome de boliburgueses. Tipo, é uma elite nova. A elite nova é a elite do governo. Claro. Aquela, Sim. o cara prega aqui, ó, a burguesia. Mas a burguesia lá é o do governo, Totalmente. que era gente que não tinha nada. Sim. Que ganharam do governo o patrimônio de quem trabalhou. Claro, porque que funcionava? Eles quebraram tudo aquele aparato produtivo, Certo. começaram, tipo, amigos de pessoas do governo, amigos dele começaram a trazer comida de outros países. Na época do Brasil, da Argentina, estava aquele eixo da esquerda, né? Que tava... O governo do PT aqui, alinhado com o governo venezuelano lá. sim. O que o Brasil mandava para lá era para um canal, não era pro povo. Era uma empresa terceirizada do mesmo governo que comprava essa comida, colocava um preço de revenda e distribuía de graça para as pessoas. Certo. Só que cada pessoa tinha acesso a uma caixa de comida por mês. Faltava, não ia dar. Não dava, a pessoa comia uma vez por mês. Tipo assim, uma caixa que durava, ficava 5 dias com comida e o resto não tinha. Isso. Na realidade. Era o controle do governo. Então, para os amigos do governo, importa o alimento, o governo subsidia a conta, ele ganha dinheiro, distribui uma cesta básica. Por que distribui? Porque não tinha mais trabalho, não tinha mais emprego, não tinha mais renda. Claro, claro. Então você fica escravo de uma cesta básica, mais ou menos como muito acontecia ou acontece no Nordeste, em alguns lugares, onde tem político que sustenta eleitor só na base da cesta básica. Então, o que ocorreu lá era isso. Você está entendendo que os amigos do poder, muito ricos, ficaram com o patrimônio de quem trabalhou. Sim. E o governo injetou nos amigos do governo muito dinheiro Sim. para que eles pudessem distribuir o mínimo para que as pessoas se alimentassem. E as pessoas ficaram dependentes da comida, dependentes do governo, e por essa razão perpetua esse Totalmente. governo que lá está. Na Venezuela tem uma questão que na Venezuela tem uma ameaça nos processos eleitorais de que você, se não vota por um candidato do governo, você não ganha essa caixa de comida por mês. Mas isso é público e notório, não tem Público e segredo. notório, né? Então a eleição é desse jeito. Se votar, você não vai comer. É, desse jeito. E o Exército, as Forças Armadas Qualquer- da Venezuela, é que convalida as decisões do governo. Também tem muito, tipo, amedrentamento, muita persecução dentro das Forças Armadas, né? Também tem parte das Forças Tentaram Armadas. muitas vezes libertar nosso país, não foi possível. Nós temos um recorde Guinness de maior concentração de pessoas em uma protesta no mundo inteiro, no globo terráqueo. E o governo, tudo terminou em tragédia, né? Mortos com tiros na cabeça. Mataram né? muita gente. Mataram com tiros na cabeça. Acabaram muitos, tipo assim, pessoas políticas, líderes políticos na prisão.
Eu conheci uma família na Câmara dos Deputados, e eu, se não me engano, o Rafael talvez lembre, eu não sei se não foi a Miss venezuelana que foi assassinada Foi na praça. assassinado com um tiro na cabeça. Na praça, né? Na praça. A família esteve na Câmara, era a Miss da Venezuela. Sim, foi. Estava no protesto e mataram com um tiro na cabeça. Rafael, então, a tua indústria de água de coco, o governo te tomou. Sim. Hoje, o discurso do governo era: pega ela, para de produzir coco e vai transformar em laticínios, era isso? Como é que foi? Nós ficávamos já muito tempo, tipo, inativos por falta de matéria-prima. Certo. Não tinha pet, não tinha tampa, não tinha conservantes, tipo, era sempre assim, falta. Uma época que nós paramos nossa fábrica, né? Nós recebimos uma notificação de que era uma fábrica ociosa e que estava em estudo para usar essas instalações para pasteurizar leite. Só que essas instalações ficaram presas, ficaram suspensas, né? Ninguém pôde usar, na medida, né? E ficou à disposição do governo. Ficou à disposição do governo. E tu foi retirado do comando, saiu da propriedade. Eu saí. É que ninguém pode fazer nada. Tipo, Lácteos Los Andes. Podem pesquisar uma das indústrias mais grandes de lácteos da Venezuela, mais ou menos comparado com a Aurora aqui. Vamos lá, porque eu entendo bem, mas talvez... O que ele está dizendo? Uma grande indústria venezuelana, é um caso específico. Qual era a marca da empresa? Tu lembra de cabeça? Lácteos Los Andes. Lácteo Los Andes. Sim. Equiparado a uma unidade da Aurora. Tinha quantos mil funcionários lá? 3.000 em uma unidade só. 3.000, mas tinha várias unidades. 4 unidades, mais ou menos. 4 unidades, somando aqui uns 12, 13 mil funcionários. Diretos. Era de uma empresa, gerava milhares de empregos e era uma grande indústria láctea. O que ocorreu com esses laticínios? Ela passou por um processo, por a mesma questão dos preços, regulação de preços. Certo. Imediatamente foi tomada, aí foi, tipo, a bem estilo do governo. Ela foi militarizada. A indústria veio para os militares. Sim. Os diretores foram presos e daí foi tomada e passada para uma cooperativa. Só que um ano depois não existia mais a empresa. Os proprietários foram presos. Detidos. Prende os donos, prende os donos, assume os militares, pega os funcionários, faz uma cooperativa e ficam de proprietário da empresa. Sim. Ao final, a empresa acabou. Um ano depois, aí tinham imagens, fotos, funcionários que tiravam fotos, não tinha pasteurização. Aquele sistema de pasteurização tubular sumiu, as câmaras geladas foram desmanteladas. Aquelas foram praticamente desmanchadas na empresa. Hoje só existem os esqueletos dessa empresa, não tem mais nada. Outro detalhe importante, ele tinha uma propriedade lá de 110 hectares, mais ou menos. 84 hectares. Produzia... Café e cacau. Café e cacau. Então, tinha a indústria e a propriedade rural. De um belo dia, tu chega na tua propriedade. O que aconteceu? Um dia antes de eu chegar, como normalmente eu fazia, o governador do estado, em função dessa lei que foi feita pelo governo, a lei de terra... Que tudo era do governo. Tudo era do governo. Foi proibido para mim e para os produtores da região, foram 14 produtores afetados nessa região, proibido o uso e disposição das terras e foram dadas para o pessoal que trabalhava nessas terras ser custódio, cuidar elas. De cuidar e produzir. O teu funcionário passou a ser dono da tua terra. Sim, sim. E do meu vizinho e do outro, né? Ninguém podia mexer. Daí essas terras foram, tipo assim, declaradas de interesse público. Sem indenização, sem nada. Não. Ficou de propriedade do governo. Sim. O que ele me conta? Você tinha cacau e tinha... Café. O que fizeram com a tua propriedade logo que você saiu dela? Virou mato. Acabou a produção. Só virou mato. Daí não consegui, até o último que eu fiquei sabendo é que a estrada que vai a essas terras, ela praticamente se perdeu. Não existe mais estrada. Não, é uma montanha agora. A situação tua é porque você não era ligado ao governo. Sim, você não era próximo. A maioria das pessoas, né? Você queria um país livre, um país com democracia. Vocês estão entendendo? Sim. Livre e democracia. Sabe o que é democracia? Não é o que a Venezuela vive, não. Meu pai tinha uma chácara, até falei, né? Sim. Foi a primeira vez, em 2012, meu pai tinha uma chácara de 4 hectares. Aposentado, professor, tipo, de uma faculdade de comunicação. Tudo o que ele fez durante toda a sua vida, comprou uma chácara. Só que o governo, um belo dia, o governo
recebeu uma notificação do governo, do município, informando que as terras dele virariam a um complexo habitacional, um complexo de casas, né? Ele produzia alguma coisa na prova? Laranja. Ele tinha uma produção de laranja. 4 hectares de laranja e vendia para uma rede de supermercados. Era uma bela produção. E um belo dia, no dia 14, por dizer, de setembro, o dia 15, chegaram as máquinas e passaram máquinas por toda uma propriedade. Derrubaram tudo que tinha. Laranja, estrutura, Acabaram. tudo, acabaram com tudo. E isso virou mato. Não fizeram nada, não fizeram casa, entendeu? Nada. Nada. Virou um mato, seu pai perdeu o que era dele, não tinha mais nada. Áreas que você tinha comprado, tinha pago, tinha escriturado. Sim, totalmente. Bom, meus amigos, eu quero compartilhar com todos vocês, se alguém acha que tudo que o Rafael está dizendo não é verdade, entra no Google. Pode pesquisar. Pesquisa. O Google não mente. O Rafael, a situação da Venezuela, conforme tu me diz, ela se divide em duas partes. Os amigos do governo milionários e aqueles que não votavam no governo, pobres e expulsos. 100 milhões foram embora. E ainda restam alguns lá. Sei, sim. Como é que é tratamento de saúde? Hospital, médico, farmácia, posto Ainda de saúde? tem, eu tenho muitos amigos médicos, né? Parentes médicos também, lá na Venezuela ainda, e posso dizer que é crítico. O povo que está me ouvindo, que está olhando esta live, não dá para acreditar as coisas que ali acontecem. Eu vou contar uma história. Meu sogro morreu lá, né, na Venezuela, um hospital público. E eu estava ali numa cama, né, acompanhando ele, quando chegou uma senhora de uns 64 anos. E daí ela foi colocada numa cama e o médico falou para o filho dela, falou, faça o quê? Filho, não tem injeção, não tem medicamento para passar, colocaram um ambu, negócio para dar oxigênio, e faz o quê? Não, mantém ali, até cansar o braço até ela morrer. Que não tinha nada para atender ela. Nada. Essa é a situação que vive a Venezuela. Você poderia morrer por coisas simples lá. Qualquer coisinha tu poderia ir a óbito. Porque não tem tipo medicamento. Tem amigos médicos, médicos, né? Que eles têm medicamento que eles compram em dólar e eles têm. Eles têm ali para dar para algum paciente que seja jovem, novo, né? Para ministrar de seu bolso. E o governo, se acha algum medicamento que não for fornecido pelo governo, o médico vai preso. Acaba. Se você quiser ajudar o doente, salvar uma vida. Por salvar uma vida, o governo prende. É. E o governo não disponibiliza os medicamentos necessários para o povo. Não disponibiliza. Pois Pode então. pesquisar, pode perguntar para alguns outros venezuelanos que igual que eu estão espalhados pelo Brasil todo, que é uma realidade que é dura, é maior que digamos assim, que o que vocês podem pensar, é muito mais cru. É muito pior do que nós estamos contando aqui. Muito pior. Então, meus amigos, eu quero primeiro te agradecer aqui, Rafael. Mais alguma coisa que tu queira contar para a gente que hoje você vive no país como o Brasil, você veio com a tua esposa. Quantos filhos tu tem? 2 filhos. 2 filhos. A Venezuela era um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Como é que é a questão de combustível hoje na Venezuela? Tem essa informação? Sim, claro. Na Venezuela, recém chegou um primo, né? Ele chegou em dezembro e ele me falava que ele ficava 2 dias para abastecer o carro dele. Ele tinha que ir um dia, praticamente 24 horas, para receber um número. E tem que passar 24 a mais para fazer uma fila para abastecer só 20 litros. Não é que você ia encher o tanque, só 20. Só que em Caracas, a capital, onde chegam turistas, ali você consegue abastecer normal, em dólares. Certo. Entendeu? Em dólares. Mas se você vai no interior, já saindo de Caracas, você são fila para abastecer. Não tem nada. A realidade de Caracas é bem diferente do resto da Venezuela. Total, você entra Caracas, onde entra o turismo, onde entra qualquer cidadão do mundo, e eu acho que aquela crise não é tão... Tanto, mesmo que Caracas também sofre com isso. Sofre falta de serviços públicos, né? O povo fica 24 horas sem luz, 48 horas sem luz. Shopping fechado, rede de restaurantes fechada, McDonald's fechou, que é uma referência mundial. A gente vê as imagens, tudo parado, tudo fechado. A inflação é inacreditável. Você ia no mercado, pegava 1 quilo de feijão e dizia R$6. Quando você chegava na caixa para fazer o pagamento desse feijão, a moça passava pelo scanner e falava R$10.
Eu falei, mas como? Está marcado 6. Não, acabou de mudar o dólar. Já o valor é 10. Muitas vezes você ia caminhando e por trás ia uma pessoa remarcando preços. Ficava o dia inteiro remarcando. Os orçamentos eram com validez de 1 hora. Pode pesquisar, os orçamentos eram validez de 1 hora. Se o dólar mudava, já esse orçamento não valia mais. Eles dolarizaram toda a economia da Venezuela. Sim, era paralelo, era uma economia paralela. O pessoal do Lula, presidente Lula, não é você que discursa a todo instante que por que o Brasil dolarizou o combustível? Foi o presidente Temer que fez isso, né? A Venezuela é tudo dolarizado. Está aqui um venezuelano contando. Você está prestando atenção nesse negócio aqui? O preço do litro de combustível, tem ideia quanto é que está um litro de diesel, gasolina, Venezuela? Tem hoje está mais ou menos, o galão é um preço internacional, mais ou menos comparado, né? Acompanha. Tipo, aqui em reais seria mais ou menos R$7, R$6 por litro. De gasolina. De gasolina em dólar, né? Em dólar. Em dólar daria quanto? São 5, $1,50, né? Então, daria R$6. Aqui está 5 e o que é? 5,35. É 5,35. Então ainda... Mais ou menos chutando um valor que não... então ainda tá... Mas lá, leve em consideração, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Já foi uma das maiores petrolíferas. Com a maior reserva de ouro, coltan e tório. Temos também bauxita, temos... Era um país muito rico. Muito rico. Temos urânio. Esse regime implantado por Maduro piorou muito com Chávez. Esse é o regime totalitário, comunista, que os amigos do rei serão bem encaminhados, donos. O resto da nação penalizado. Meu Deus do céu, esse negócio louco. Quando eu vejo o líder nacional do MST, tem um vídeo dele na rede social, tem um vídeo também da Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT nacional, discursando, mas esse líder do MST, que é aqui do Rio Grande do Sul, Stedley, ele discursa ao lado, se não me falha a memória, já é do Hugo Chávez. Era do Hugo Chávez, né? Era do Maduro, e agora do Hugo Chávez também. Dizendo que é isso que o Brasil sonhava, que é aquilo. Vocês estão entendendo o que ele diz? É aquilo, e é isso que o Brasil tem pela frente. Se tu pudesse dar um conselho a todos os brasileiros, qual é a tua linha? Sugestão. Como eu falei no princípio, eu não posso, por ser estrangeiro, não posso dar opiniões centradas sobre a política de um país que me acolheu muito bem. Certo. Respeito a posição política de cada um. Só que muitas vezes um exemplo serve para você tomar um norte, porque é muito importante saber qual vai ser o percurso daqui para frente que você vai tomar. Basta. Siga os exemplos do que ocorre no mundo e tome a decisão que você quer para o futuro do nosso país. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Se adaptou bem ao Brasil. Maravilhoso. Chapecó está bem para você. Meu filho está está gostando da gostando, minha cidade. família também. E o Rafael conseguiu um bom trabalho pela capacidade de qualificação profissional. Seja bem-vindo à nossa cidade, ao nosso Obrigado. país. Ele está muito bem habitado aqui, não? Felicidades para você. Obrigado a meu você amigo. por nos acolher. Que a é minha, nosso povo, que foi um dos países que melhor acolheram a nossa massa migratória. Foi o Brasil. Né? Foi o Brasil. De Latinoamérica foi o melhor. Foi o mais aberto, o mais flexível, o Que mais apoio deu? mais apoio. Não, sinceramente foi assim. Passando a divisa, já um venezuelano tinha documentação, tinha RNM, tinha carteira de saúde, já tudo. Aqui todos os imigrantes que chegam em Chapecó, a gente acolhe, porque são venezuelanos que vieram buscar trabalho. Eu disse numa live um tempo atrás, depois fui processado, eu respondo uma ação. Eu respondo essa ação. Quando eu reuni os venezuelanos no Parque da IFAP, e disse a todos, sejam bem-vindos para quem vem trabalhar, bem-vindos quem vem buscar a sua vida aqui. E aí eu fui processado por xenofobia, iniciou uma ação aqui em Chapecó. Depois, Ministério Público lá de Porto Alegre. Agora eu não sei como é que está isso. E quando eu disse, olha, aqui para trabalhar tem lugar, conte conosco. Tinha um menino que estava aqui no nosso acampamento não, no alojamento, que foi flagrado pela guarda municipal com drogas. E esse menino já estava meio cheio de crianças no alojamento, meninas, adolescentes. E aí a guarda detectou ele com uma certa quantidade de maconha. Por fim, ele fez uma opção de sair e ir embora, mas a gente aconselhou. Você vem para cá, venha para lutar pela tua vida, aqui o Brasil é bom de construir.
Mas não há espaço para quem quer o descaminho. Este não é o lugar. Então, Rafael, muito obrigado. A todos vocês que nos seguem, eu fiz questão de compartilhar. Sirva de exemplo a vida desse homem, desse e mais de 100 milhões de venezuelanos, que é o que diz a ONU. 100 milhões foram embora do Brasil, da Venezuela. Ninguém sai de um país maciçamente se a coisa não está muito ruim, né? 34 milhões, ficou assim 6 milhões. 34 milhões, Sim. 100? 6 milhões de venezuelanos. 34 milhões ficaram... Tem a população venezuelana, são de 34 milhões. Hoje? Hoje. Era 134 milhões. Não, 34. Hoje é 34 Para ter milhões. uma ideia, Venezuela é do tamanho de Mato Grosso, né? E quantos milhões de venezuelanos 6. tinha? 6? Não, migraram 6, né? Segundo a ONU. 6. Ah, perdão, não é 100. 6 milhões de venezuelanos. 6 Isso. milhões foram embora da Venezuela. Isso aí. E ficou Certo. quantos hoje tem lá mais ou menos? 30 e O restante 28, nunca 20. tem uma cifra certa, porque nem o governo atualizou Não quanto é atualiza. a população. Mas 6 milhões foram embora. 6 milhões, meu Deus Segundo do céu. cifra da ONU, né? Isso é a ONU que está falando. Ela é bem Depois da informada. Síria, somos a segunda migração mais grande do planeta. Depois da Síria. Sim. Você imaginou que migrou mais gente da Venezuela do que do Haiti? Que foi derretido por terremoto? Porque a coisa devia estar muito ruim lá. Meus amigos, um abraço. Felicidades a todos vocês. Obrigado.